Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu vou falar sobre o meu paper, é sobre o livro número 0, do Roberto Eco. O objetivo do livro, primeiramente, é importante destacar que número 0 é um livro de leitura rápida, tem uma narrativa envolvente com toques de humor inteligente, versões alternativas e mais instigantes da história e com uma elegância literária. Apesar de retratar fatos históricos, em termos práticos, o principal objetivo desta obra é mostrar como não se faz jornalismo, é mostrar o mau jornalismo e também fazer críticas e questionamentos sobre como a imprensa age perante ao público. O livro também tem como objetivo fazer uma crítica à corrupção da Itália. O desenvolvimento, eu vou resumir aqui o livro da forma mais breve possível. O protagonista se chama Colonna, um tradutor eh, de alemão que é contratado por Cimei para ser seu assistente e escrever um livro chamado Amanhã. O livro em questão trata-se, na verdade, de um jornal diário chamado Domani, Amanhã. Patrocinador do projeto, Comendador Vimercate, é um rico proprietário de hotéis, canais de televisão e tabloides, que tem o intuito de atingir o pequeno círculo de políticos e banqueiros que controla a economia italiana. A redação do jornal é formada por um grupo de repórteres fracassados. Achavam todos que tinham chegado a grande hora deles. A escrita, e esse jornal não seria publicado. Era só para fazer uma chantagem de acordo com a vontade do comendador Vimercati. A escrita sempre era guiada por Colonna e o Cimei. E apesar desse grupo de redatores fracassados, dois personagens, além de Cimei e Colonna, merecem destaque. É importante ressaltar que apenas o comendador, o Cimei e o Colonna sabiam que o jornal não seria publicado. Apenas os dois. Os dois personagens que merecem destaque é Maia, que havia trabalhado em revista de fofocas, sempre tentando farejar informações sobre a vida pessoal de celebridades e até falsificando alguns casos. Com isso ela perdeu, por ser a única mulher da redação, e também por isso ela perdia um pouco do respeito de alguns colegas de redação, menos do Colonna. Colonna, ao contrário de seus colegas, conseguiu ver a verdadeira Maia e logo começam a caminhar juntos. O segundo personagem que ganha destaque, e para mim, de certa forma, é um dos personagens principais junto com o Colonna, é o Bragadossi. Ele, como é que eu posso resumir aqui de forma breve? Ele é um dos personagens mais importantes da história e, junto com Maia, é um dos mais próximos de Colonna. Para ele, todo mundo mente e conspirações são planejadas em todos os lugares. Sua paranoia levou a investigar um caso muito louco, muito importante e ao mesmo tempo grave, que parecia não ter credibilidade alguma. Começou com sua certeza que Mussolini não foi morto no final da Segunda Guerra Mundial. Havia, ele tinha argumentos para apoiar a teoria de que o ditador italiano havia fugido para a Argentina e o corpo identificado era de fato um dublê do Duce. Bergadossi incluiu grupos como a loja maçônica italiana P12, a organização anticomunista secreta Gladio e até a CIA no pacote das suas histórias. Por causa dessas conspirações, em uma noite Bergadossi ele foi encontrado morto com uma faca nas costas e com isso Colonna concluiu que as suspeitas histórias de Bergadossi eram verdadeiras e que ele, Colonna, poderia ser um suspeito porque num capítulo, no livro, o Bragadossi contou essas suspeitas para o Colonna. A história termina então com Maia e Colonna fugindo. O livro não acabou sendo publicado, nem o jornal, que não seria, e termina com Maia e Colonna fugindo, considerando que aquilo que sabiam era de fato perigoso.
ambos sonhavam com um mundo melhor onde todos os corruptos pagassem pelo seu mal. É importante colocar a estrutura do livro, que é distribuída em 18 capítulos, da seguinte forma: eu não vou ler todos os 18 capítulos, só vou ler o capítulo 1 e o título. Capítulo 1, sábado 6 de junho de 1992, 8 horas. E os títulos do capítulos seguem a mesma tônica. Pela estrutura dos capítulos e os títulos, percebe-se que o livro é, digamos, um diário do personagem principal. Referencial teórico. O autor, o Umberto Eco, se inspirou em personagem real, Carmine Pegorelli, que editou alguns jornais que foi enviado para um público seleto de pessoas influentes tentadas para espalhar notícias constrangedoras e acabou sendo assassinado. Eu creio que a grande teoria apontada por Humberto Eco são que muitas vezes a prática jornalistas são sensacionalistas e, de certa forma, mentirosas. E para os veículos de comunicação e para o Estado isso acaba sendo conveniente. As práticas jornalistas que o Eco aborda e fala nesse livro são as de como criar uma notícia, conduzir e induzir os leitores, manipular a opinião pública, escolhendo apenas as versões convenientes e ocultando as demais. Análise crítica. Eco, ele quis dizer na sua obra que os jornais têm por finalidade servir os interesses políticos e econômicos, manipulando a estrutura da notícia ou do fato, formando a opinião e transformando a realidade do público. Não se preza pela essência do jornalismo, a informação, a apuração, checagem, valor, notícia, objetividade e imparcialidade na construção dos conteúdos. E fica claro, depois da leitura do livro, que existem semelhanças entre o amanhã e algumas partes da imprensa hoje em dia. Uma hipótese que seria importante citar é que a internet pode tomar o lugar do mau jornalismo. O próprio Eco levantou essa possibilidade em uma entrevista em 2016 para o El País. Portanto, pode-se definir que o livro número 0 é uma obra que cabe muito na atualidade e pode se comparar muito com a situação vivida hoje em dia no Brasil. A conclusão, o Humberto Eco ele consegue refletir sobre pontos importantes do jornalismo e aquilo que poderia estar registrado num maçante ensaio foi transformado em uma apresentação leve em forma de romance. Ele reforça também que o leitor é passivo e tem o senso comum, aceitando tudo aquilo que a mídia mostra. A bibliografia rápida, a entrevista com Humberto Eco à Globo News, a editora, eu consultei a editora Christine Teller, Carlos Garcia e também o 42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação em Belém, em 2019. Desculpa se eu me estendi. Muito obrigado.